A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar o vídeo de hoje referente a um ancião que na década de 80, 90 deixou saudades, isto mesmo, deixou muitas saudades. O qual este ancião, ele foi mencionado, irmão, em um dos canais aqui do YouTube, né? Eu vou falar o nome do canal porque é um caro servo de Deus e o irmão começou o canal dele agora e está pegando bastante inscritos aí. E o servo de Deus, ele mencionou o nome deste ancião, o qual na época, irmão, este ancião, ele era da Baixada Santista. Se não me engano, ele atendia ali na região de São Vicente e depois ele foi para Praia Grande. Parece que antes, São Vicente era junto com Praia Grande, tanto o ministério como a administração. Depois que eles dividiram. Se eu estiver errado, alguém no comentário que mora aí em Praia Grande ou em alguma parte aí do litoral sul, litoral paulista, nos avisa aqui, né? E este irmão, eu vou falar o nome dele, é nosso irmão Gesso. Isto, caro servo de Deus, deixou saudades. Era um irmão em que você olhando para ele dava prazer de conversar com o servo de Deus. Era um irmão que não desfazia de ninguém, era um irmão, ele respeitava, era muito respeitado, era um servo de Deus. Vou falar uma coisa para vocês, irmão. 100% o irmão tinha de sabedoria nas coisas de Deus. E só que ele tinha também 100% de espiritualidade. Imagina, irmão, 100% de sabedoria, já sabe como que é. Misturando ainda com o essencial da obra de Deus, que sem espiritualidade ninguém é nada, né? Só a sabedoria a pessoa ainda dá para levar um pouco, mas sem a espiritualidade, irmão, nada se pode fazer, porque a espiritualidade tudo é marcado passo a passo, é computado passo a passo para que não, né, dê erro. E Deus guia em tudo em que o servo de Deus vai resolver na obra de Deus. E este irmão era muito querido, o senhor o recolheu. Na época saiu um boato, eu era novo na época, não deu para mim perceber na época, ou também não fui a fundo pela notícia que correu na época, em que o servo de Deus tinha sido recolhido em cima do púlpito enquanto pregava a palavra na congregação. Só que, irmãos, saiu boato na época, ali em Santos, e nós ficamos tristes, porque nosso irmão visitava a nossa comum constantemente. Quando ele vinha na comum, ele era um pouquinho baixinho, o ar sorridente, ele vinha atender e a gente falou, opa, hoje o nosso irmão Gerson está aqui visitando a igreja aqui. E ele era bem recebido, o Senhor usava muito dele, usou muito dele na palavra de Deus, aonde era minha comum, ali no morro da Vila Progresso, em Santos. E era um irmão querido, muito querido. Quando saiu esse boato, irmão, eu fiquei triste. A gente fica triste, né, quando a gente quer bem uma pessoa e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Só que ficou naquilo. Ficou aquela notícia em que ele foi recolhido em cima do púlpito. Para minha maior, vamos dizer, surpresa, eu vendo aqui no canal os vídeos, e o nosso irmão Marcos do Real, que tem um canal aqui no YouTube, comentou sobre esse servo de Deus.
E eu me interessei. Por que eu me interessei? Eu falei, poxa, eu vou saber realmente o que aconteceu com o servo de Deus. Porque na época correu o boato, né? E o que aconteceu foi isso que o nosso irmão disse. Que ele atendia na Vila Guaramá, em Praia Grande, que hoje é o ancião de lá, o primeiro cooperador de lá, depois desse irmão, parece que foi nosso irmão Zé, que o senhor já recolheu. Aí os irmãos colocaram, no lugar do irmão Zé, o nosso irmão Raimundo, que era cooperador ali da Central de Praia Grande, Vila Califórnia. Nosso irmão Raimundo agora é o ancião. Agora, eu não sei quem é o atual cooperador ali da Vila Guaramá, aonde o nosso irmão Gerson era ancião ali em Praia Grande. Lembro que uma vez eu já tinha ido morar em Praia Grande, eu já tinha ali, o irmão estava atendendo alguns cultos ali, né? E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, deixou saudade. Era um irmão espiritual. Ele, uma certa época, tinha um irmão que a esposa dele estava gestante. E ele conversando com este irmão, só que parece que a esposa estava com complicações de saúde e achava que ia perder o bebê. E Deus deu na boca dele diretamente para a irmã, não precisou nem subir no púlpito. E falou uma profecia que Deus deu na boca dele para a irmã, dizendo como ia ser o parto da irmã e que Deus tinha mostrado para ele que era uma menina que estava um menino que estava no ventre da irmã. Não era menina, que a irmã achava que era uma menina. Era um menino que estava no ventre da irmã e que Deus ia ser um sucesso, que o menino iria vir ao mundo em nome do Senhor Jesus, o qual meses depois nasceu o menino. O nome do menino foi colocado o nome do irmão Gesso, vocês sabiam? Não para idolatrar o homem. Na hora lá o irmão ficou tão feliz que colocou o nome do menino com o nome de Gerson. Nosso irmão Gesso era amoroso, carinhoso, sorridente e espiritual, não tinha o púlpito colado nas costas, dava oportunidade para os seus conservos, porque tem uma hierarquia, irmão, tem. Cooperador de jovem não passa na frente do cooperador, o cooperador não passa na frente do ancião. O último estágio é ancião. Carregado não passa na frente do cooperador de jovem não passa na frente do cooperador não passa na frente do ancião. O único que passa na frente deles todos é quando Jesus Cristo, Deus, dá revelação para qualquer irmão, seja de banco, seja porteiro, seja jovem, quando Deus fala, vá lá e atende. Mas também quando Deus mostra para o irmão que a palavra está com o irmão, Deus também mostra para os anciãos em que a palavra está com aquele irmão. Essa é a obra guiada por Deus. O único que pode passar na frente é quando Deus mostra. Aí quando Deus mostra a palavra, não mostra para os irmãos, mostra a palavra para alguém, aí sim. Aí não tem hierarquia. Quando Deus mostra. Né, irmão? Mas era um caro servo de Deus. Também tinha um outro ancião que o senhor recolheu um ano, praticamente parece que foi há 2 anos atrás, que era um irmão muito revestido do poder de Deus. Este irmão, uma vez, uma irmã ficou fraca na graça e essa irmã era organista. E essa irmã chegou para alguns irmãos ali que gostava de julgar, né? Esses irmãos que gostam de julgar os outros, matar a alma, né? Chegou para ele e falou assim, irmão, é assim, eu vou entregar meu ministério de organista e não vou querer mais, não vou vir mais para a igreja, que eu tô assim, 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 tô passando uma prova espiritual, assim, assim, assim,
e não quero atrapalhar ninguém. Aqueles irmãos que ouviu a irmã falou assim para ela: faz uma carta e traz pra gente. Que aí a gente leva lá pro ancião, entrega ela lá na central, né? E a irmã fica livre. E aquela irmã fez isso, fez uma carta, digo, renunciando, né? E essa irmã chegou para este ancião, irmão, falou: irmão, fulano de tal, eu já conversei com Ciclano, Bertano, e aqui está minha carta, vou entregar meu ministério. O irmão falou assim para ela: irmã, antes de entregar essa carta para mim, antes de receber esta carta, vamos dobrar o joelho e orar. Porque até para fazer isso a irmã tem que buscar o Senhor, não é a gente que resolve. Ah, irmão, mas fulano de tal, ciclano, já falou para mim fazer. Aí ela falou: não, irmã, nessa obra maravilhosa, nessa graça maravilhosa, não é assim que se trata. É só um pé que o inimigo teria para derrubar a irmã. É eu receber essa carta. Eu não vou fazer vontade do inimigo. Vamos buscar o Senhor. Depois da oração, se a irmã quiser me dar a carta, eu pego. Só que a irmã não sabia que naquela oração Deus ia visitar a irmã. A irmã fala, tem a promessa. O Senhor visitou a irmã com dom de novas línguas. E lá no dom de novas línguas mesmo, Deus mostrou para ela que era para ela ir avante. Sofreu bastante, dias e dias de aulas de música. E a irmã ia jogar tudo pelo ralo, porque um sopro veio no ouvido dela. Ela ficou triste de alma e iria entregar. Depois daquela oração, a irmã se desculpou com o irmão, falou: não vou devolver, Deus abençoe. E foi um servo de Deus valente. O Senhor recolheu o ancião, este segundo ancião, para o seu reino de glória, mas Deus usava dele com sabedoria. Alguns irmãos têm que ter sabedoria, tem a sabedoria de Deus, para nessa hora, irmãos, saber decifrar as coisas, né? Então, irmãos, ouvindo o irmão falando sobre nosso irmão Gerson, eu não sabia que foi dessa maneira em que Deus recolheu o nosso irmão Gerson. O irmão Gerson, ele chegou na Vila Guaramá, o irmão Gerson estava lá, o irmão Gerson insistiu para ele atender o culto, ele atendeu. Quando foi na parte da oração, que foi levantar, o irmão Gerson não estava mais no banco porque tinha sido levado para o hospital. Veio a notícia do hospital dizendo para ele que o irmão Gerson estava na UTI, só que Deus já tinha mostrado para ele que Deus ia recolher alguém ali naquela noite. E o Senhor já tinha, quando Deus mostrou para ele, Deus já tinha recolhido o nosso irmão Gerson. E eu sempre fiquei acreditando, irmão. Por isso que não é bom a gente certificar as coisas. Em que o irmão estava pregando e caiu falecido. E agora o nosso irmão contou aí e não sabia que era o nosso irmão Marcos do Real que tinha acontecido de atender esse culto neste dia em que o servo de Deus foi atendido. Então esse, irmão, é um relato que eu gostei muito de ouvir no canal do nosso irmão aí, irmão Marcos do Real. Se as irmandades sentir, houve pedidos para mim também aqui no canal. Irmão Paulo, indica o canal do nosso irmão Marcos do Real. Irmãos, estão aí, irmão Marcos do Real, cooperador do Real de Praia Grande. Quem sentir, visita nosso irmão lá. Tem coisas boas lá também que Deus dá na boca do servo de Deus. Tá bom, irmãos? Nós temos que se unir, irmãos, aos canais da congregação, que falamos coisas boas das coisas de Deus. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Aqueles que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho em todos os vídeos, para que você, irmão, possa receber notificação de novo vídeo
postado no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.